Today is a day of miracles. Este dia é dia de milagres. Today is an extraordinary miracle. Este dia é dia extraordinário. You say, Pastor Sammy, what is the great miracle you're talking Talvez about? você diga, Pastor Sammy, que grande milagre é esse sobre o qual o senhor fala? It's a miracle that I'm standing É here. milagre eu estar aqui hoje. Now let me explain to you what I mean. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer. You see, I did not grow up in a Christian family. Eu não cresci numa família cristã. I did not grow up going to church Eu não like this. cresci frequentando uma igreja como essa. I believed in God. Eu acreditava em Deus, I believed in Jesus. acreditava em Jesus, But I had no relationship with God. mas não tinha um relacionamento com Deus. And I can remember when I was just a little boy. E me lembro quando ainda era um garotinho. In the United States, my hero was football players. E lá nos Estados Unidos, os meus heróis eram aqueles que jogavam futebol. Because football players had all of the friends. Porque os jogadores de futebol tinham muitos amigos. And they made lots of money. E ganhavam muito dinheiro. And so that was my heroes in life. Então eles eram os meus heróis na vida. And so my goal in life was to one day play professional football. Então o meu objetivo de vida era um dia jogar futebol profissional. And so I was achieving in athletics a E lot. então eu estava alcançando algo na vida atlética. But you know, in the United States, our football is different from your Mas football. você sabe que o futebol lá dos Estados Unidos é um pouquinho diferente do brasileiro. Your football is civilized, ours is not. O futebol de vocês é civilizado, o nosso não é. We hit each other and beat each other up Nós esbarramos um no outro, batemos um no outro. and so one day I was hit in the head E um dia então eu tomei uma pancada na cabeça. and I was knocked out. E fiquei ali desmaiado. And then the next year I had another injury. E no ano seguinte me machuquei mais uma vez. And I said to myself, Então eu falei comigo mesmo, there must be a better way to get friends than this. deve haver uma forma melhor de fazer amigos do que essa. And so I decided that I would try to find another profession. E então eu pensei, vou encontrar outra profissão. So I began to study. Então eu comecei a estudar. And I became one of the top students in my school. E tornei-me um dos melhores alunos da minha escola. But football could not do something for me. Mas o futebol não pôde fazer algo por mim. It could not give me purpose in life. Não pôde me dar propósito na vida. And when I studied in school, E quando eu estudava na escola, and I was one of the top students in my e era class. então um dos melhores alunos da minha classe. When I was 16 years old, I had the opportunity to study at the United Nations Aos in New York City. 16 anos de idade eu tive a oportunidade de estudar lá nas Nações Unidas. And I entered an international oratorical contest. E participei então de um concurso internacional de oratória. And I was awarded Most Outstanding Youth Speaker in North E America. fui premiado como o mais brilhante orador jovem da América do Norte. And I traveled around the United States and Canada speaking about peace in the world. E viajava então sobre todos os Estados Unidos e Canadá, falando sobre a paz mundial. But there was one problem. Mas havia um problema. I had no peace in my own Eu heart. não tinha paz no meu coração. My heart was empty on the O meu inside. coração era vazio no seu interior. And when I went to study at the university, E quando eu estudava na universidade, my life was empty. a minha vida estava vazia. I had no purpose in my Não life. tinha um propósito para viver. I had no peace in my Não life. tinha paz na minha vida. And every weekend I would go out and get drunk E todo final de semana eu saía para me embebedar. because I was trying to find some kind of joy and happiness in my Porque life. tentava encontrar algum tipo de alegria e felicidade na minha vida. Now, during this time, Durante esta época, I had a girlfriend, eu tinha uma namorada. and she was a member of a church, E ela era membro de uma igreja. and she went to church every Sunday. E ela frequentava a igreja todos os domingos. And every time the church door was open, she was there. E sempre que as portas da igreja estavam abertas, lá estava But ela. there was one problem. Mas havia um problema. On Friday and Saturday, she was with me, A sexta e sábado ela saía comigo. and she was getting drunk. E ela também se embebedava. And so I thought to myself, Então eu pensava comigo mesmo, if that's what it means to be a Christian, se é isto que significa ser um cristão, I don't need to be a Christian. eu não preciso ser um cristão. But this girl had a father, Mas esta menina tinha um pai. and he said to me, E ele então me disse, you cannot see my daughter você não vai poder ver a minha filha, unless you go to church. a menos que vá à igreja. Now, I did not want to go to church, Eu não queria ir para a igreja, but I did want to see his daughter. mas eu queria ver a filha dele. And so I went to church that night. Então eu fui a uma igreja naquela noite. Now, that church was different from here.
here, E esta igreja era muito diferente desta but aqui. all the young people sat in the back. Lá nesta igreja, todos os jovens sentavam nos últimos bancos. So I sat back there with them, Então eu sentei lá atrás com eles também. and they were not listening, they were writing E eles não notes. estavam prestando atenção, escreviam bilhetinhos. And so I was talking with them, Então eu conversava com eles. and then the preacher stood up, E então o pregador se levantou. and his life had been changed E by a sua Jesus Christ. vida havia sido transformada por Jesus He Cristo. was from the opposite background from me. Ele tinha uma história oposta à minha. He did not have a good educational opportunity. Ele não havia tido boas oportunidades He educacionais. did not have a good family. Ele não tinha uma boa família. When he was just a few weeks old, Quando ele tinha apenas semanas de vida, his mother gave him away. a sua mãe o entregou. But he had something that I did not have. Mas ele tinha algo que eu não possuía. He had peace and joy and happiness in Ele his tinha life. paz, alegria e felicidade em sua And vida. he said it came from a personal relationship with E Jesus dizia Christ. que tudo aquilo vinha de um relacionamento pessoal com And Jesus he said, if Cristo. you want to know Jesus, E ele disse, se você quer conhecer a he Jesus, said, you can come down here você pode vir aqui. and I will pray with E you. eu vou orar com você. And I went to the front of that E platform eu fui à frente daquela plataforma. and I prayed that night. E eu orei naquela noite. I called on the name of the Lord. Eu clamei pelo nome do And Senhor. I asked Jesus to come into my heart. E convidei a Jesus para entrar no meu And I coração. asked Jesus to forgive my sins. Convidei e pedi que Jesus perdoasse os meus And I pecados. asked Jesus to change my life. Pedi que Jesus transformasse a minha vida. And when I walked out of that church, E quando eu saí daquela igreja, I was a different person. eu era uma pessoa diferente. If you were to meet my friends, Se você encontrasse os meus amigos, they would tell you this. eles falariam o seguinte para One você. day, Sammy Tippett walked into the church. Dia, Sammy Tippett entrou naquela igreja. And when he walked out of that E church, quando ele saiu daquela igreja, his life has never been the a same. sua vida nunca mais foi a mesma. Because you see, that day I met Jesus Christ. Porque naquele dia eu me encontrei com Jesus That Cristo. day, Jesus Christ came into my heart. Naquele dia Jesus Cristo entrou no meu He coração. forgave my sins. Perdoou os meus pecados. And he gave me purpose and meaning in life. E me deu propósito e sentido para viver. He gave me a new life. Ele me deu uma nova vida. And when Jesus came into my heart, E quando Jesus veio ao meu coração, I wanted my friends to know Jesus. eu queria que meus amigos conhecessem a Jesus. I remember what one of my friends said to me. Eu me lembro que um dos meus amigos me disse o seguinte. My friend said, Sammy, I'll give you 2 weeks. Ele disse, Sam, eu vou te dar 2 semanas. And you'll be back to the same old way of life. E você vai estar de volta ao antigo estilo de vida. It's been 39 years now. Mas 39 anos já se passaram. And I love Jesus today more than I've ever loved him. Mas eu amo a Jesus hoje mais do que eu já o amei em qualquer outro momento. Now, I failed God many times, Eu já falhei com Deus muitas vezes. but he has never once failed me Mas nenhuma só vez ele falhou comigo. since he came into my heart that day. Desde que entrou em meu coração naquele dia. I became a new person, Eu me tornei uma nova criatura. and I have never been the same since E then. desde então nunca mais fui o mesmo. I had some of my friends come to church later on, Alguns dos meus amigos vieram à igreja pouco tempo depois. and I wanted them to know E eu Jesus. queria que eles conhecessem a Jesus. And I went to them and I said, would you give your heart to E eu ia a Jesus? cada um deles e dizia, entregue o seu coração a Jesus. And one of my friends said to me, E um dos meus amigos me disse, he said, Sammy, forget about Jesus. ele falou, Sam, esquece esse negócio de This Jesus. weekend we're going down to the beach, Olha, esse final de semana nós vamos pra praia. and we're going to get drunk, E vamos nos embebedar. and there's going to be lots of girls E there. muitas meninas vão estar lá. You just come on and go with us. Olha, junte-se a nós. And I said to my friend, E eu disse ao meu amigo, I cannot forget about Jesus. eu não posso me esquecer de Jesus. He's the Son of God. Ele é o Filho de Deus. And he came into my life, Ele veio à minha vida and he changed me. e transformou o And meu what he ser. did for me, E o que ele fez por mim, he will do for you. ele vai fazer por você. He will change you. Ele vai te transformar. He will give you a new heart. Ele vai te dar um novo coração. And my friends laughed at O me. meu amigo então riu na minha The cara. next week, Na próxima semana, my friend called me on the phone. o meu amigo me fez uma chamada And he telefônica. said, Sammy, E ele disse, Sammy, can you come over to my house? você pode vir aqui na minha casa? And I went over to his house. E eu cheguei então na sua casa. And he said, all I could think about was what you told me about Jesus. E ele disse, olha, eu só conseguia pensar naquilo que você me falou sobre He Jesus. said, as I was getting drunk, E ele disse, enquanto eu me embebedava, he said, all I could think about was Jesus. a única coisa que eu conseguia pensar And era he said, sobre man, I Jesus. need Jesus. E ele disse, eu preciso de Jesus.
And I said, I'm new at this. E eu disse, eu sabia disso. And I'm not sure what you're supposed to do. E eu sou novo nisso, eu não sei o que você deve fazer. But you can do what I did. Mas você pode fazer o que eu fiz. And so we got on our knees. Então nos ajoelhamos And we prayed e together. oramos juntos. And he asked Jesus to come into his life. E ele convidou a Jesus para entrar na sua And vida. Christ changed his life. Cristo transformou a sua And another vida. friend gave his heart to Um Jesus. outro amigo entregou sua vida a And Jesus. another friend gave his life E to Christ. mais um amigo entregou sua vida a And we Jesus. started meeting together early in the morning. E começamos então a nos encontrarmos cedo pela manhã. And oh, there was such joy in those E que days. grande alegria havia nos nossos corações And naqueles dias. this is the miracle. E este era o milagre. I discovered something. Eu descobri algo. I could take my Bible Eu podia pegar a minha Bíblia and I could go out and get alone with God e podia então sair e estar a sós com Deus and have more joy in my life e ter mais alegria na minha vida than all of the parties that I had been to years before. do que juntando-se todas as festas das quais eu havia participado nos anos anteriores. Because Christ had truly come into my heart. Porque Cristo verdadeiramente veio ao meu coração. And what Jesus did for E me, o que Jesus fez por mim, I knew he could do for others. eu sabia que Ele podia fazer por And I was outros. so excited when my friends came to Christ. E eu fiquei tão feliz quando meus amigos vieram a Cristo. I can remember one day praying, Eu me lembro de um dia que estávamos orando. oh God, Ah, Deus, never let me lose this love for you. jamais deixe que eu perca este amor por Ti. I pray this love would always be fresh for you. Eu orava dizendo que este amor sempre esteja aceso para Ti. Now I wish I could say to you Ah, eu gostaria de poder dizer-lhes that from that day until this day, que desde aquele dia até hoje, I've always had that joy. eu sempre tive esta alegria. I've always had that first love for Eu Christ. sempre tive este primeiro amor por Cristo. But that's not the truth. Mas isso não seria verdade. The love is in my heart. O amor está em meu coração. It's always been there since I met Christ. Desde que eu me encontrei com Cristo, sempre esteve aqui. But there's been some times in my Christian life Mas eu passei por momentos na minha vida cristã when that love has gone down. quando este amor foi diminuindo. When that light has not shone so brightly. Quando a luz não brilhava de maneira tão intensa. There have been some times when I've needed to renew and return to my first Passei por love. momentos onde eu tinha que me renovar e voltar ao meu primeiro amor. And that's what I want to speak to you about tonight. E quero falar-lhe sobre isso nesta noite. There was a church in the Bible. Havia uma igreja na Bíblia. It was a good church. Era uma boa igreja. It was a Bible-believing, Bible-teaching church. Era uma igreja que cria e ensinava a Bíblia. If you have your Bibles, I want you to turn to the book of Revelation. Se você tem uma Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse. In Revelation chapter 2 and verses 1 through 5. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5. The Bible speaks about a church. A Bíblia nos fala sobre uma igreja. A church that had lost its first love. Uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. And I want us to see what the Word of God has to E say. quero que vejamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Apocalipse 2, de 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, senão, brevemente virei a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Now the church at Ephesus was a good church. A igreja em Éfeso era uma boa igreja. It was a Bible-believing church. Era uma igreja que cria na Bíblia. In fact, when there were people who came through teaching false doctrine, A verdade é que quando surgiam pessoas ensinando falsas doutrinas, they would not have anything to do with them. eles não se relacionavam com essas pessoas. Because this was a good Bible-believing church. Porque esta era uma igreja que cria na palavra. There was another thing about this church. Há outra coisa sobre esta igreja. It
had suffered much. Ela havia sofrido muito. It had gone through many difficulties. Havia passado por muitas dificuldades. But it refused to give up. Mas ela se recusou a render-se. Even though it had been persecuted. Mesmo em meio à perseguição, This church continued to go. esta igreja continuou a marchar. So this was a good Bible-believing church. Por isso esta era uma igreja muito boa, que cria na palavra. This was a church that continued on in the midst of difficulty. Esta era uma igreja que continuava em meio às dificuldades. But God said one thing to this church. Mas Deus disse algo a esta igreja. I have this against you. Eu tenho algo contra vocês. You have left your first love. Vocês deixaram o primeiro amor. And God said, repent E Deus diz então, arrependam-se. and go back to those early E deeds. voltem-se então às primeiras obras. And if you do not E repent, se vocês não se arrependerem, I'll remove your light from its place. eu vou remover o candeeiro do seu lugar. Now let me ask you a question. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. Do you believe that God meant what he said? Você acredita que Deus realmente estava falando sério? I remember when my wife and I first got married. Eu me lembro quando eu e minha esposa nos casamos. We gave to each other a wedding present. Nós demos um presente de casamento um ao outro. And we gave each other a Bible. E demos um ao outro uma Bíblia. And we had a little phrase inscribed on our Bible. E nós tínhamos uma frase escrita, gravada na Bíblia. And it said this: E a frase dizia o seguinte: God said it, Deus disse, I believe it, eu creio, therefore it's settled. por isso está fechado. And then one day the Lord spoke to my heart E um dia Deus falou ao meu coração. and said, this is not correct what you've inscribed. E Deus então falou, o que você escreveu não está correto. It should read this way: Devia estar escrito da seguinte maneira: God said it, Deus disse, therefore it's settled. por isso está fechado. And I believe it. E eu creio. See, whether you believe the Bible or not, O que você crê ou não a respeito da Bíblia, it is true. a Bíblia é verdade. And when God says something, E quando Deus diz algo, he will bring it to pass. Ele vai fazer com que isto aconteça. And God said to the church of E Ephesus, Deus disse à igreja de Éfeso, if you do not repent, se vocês não se arrependerem, I'm going to remove your eu lampstand. vou remover o seu candeeiro. Now let me ask you another question. Deixe-me fazer-lhes uma outra Do you know where pergunta. the church of Ephesus was located? Você sabe onde a igreja de Éfeso estava localizada? It was in what we would call today modern day Turkey. Está naquele local onde que nós hoje chamamos da Turquia. And if you were to go to Turkey today, E se você for à Turquia hoje, you would discover that only 1 out of every 100,000 Turks are believers in Jesus. você vai descobrir que apenas dentro dos 100 mil turcos são crentes em Jesus. What happened? O que aconteceu? This was the cradle of Christianity. Ali era o berço do cristianismo. This was where Christianity first really took off and began to grow. Foi ali que o cristianismo começou a surgir e crescer. God said to the church, Deus disse à igreja, if you do not repent se vocês não se arrependerem and return to your first e love, voltarem ao primeiro amor, I'll remove your place in history. eu vou remover o vosso lugar na história. Now it's very interesting. E é algo muito interessante. It only takes one generation, Basta apenas uma geração, just one generation, to lose that first love. apenas uma geração para que percamos o primeiro amor. And the church begins to fall away. E então a igreja começou a se dissipar. Every generation Cada geração must have that fresh fire of God's love burning in their hearts. precisa ter a chama do amor de Deus de maneira intensa, ardendo em seu coração. You cannot go on your mother or your father's relationship with God. Você não pode se apoiar no relacionamento do seu pai ou da sua mãe que ele ou ela tem com Deus. I have 2 children. Eu tenho 2 filhos, I have 2 tenho grandchildren. 2 netas. And I can say this to E you. posso dizer-lhes o seguinte: God had to do a work in my children's life. Deus tem uma obra a realizar na vida dos meus filhos. Just because their mother and their father loved Jesus E não simplesmente porque o seu pai e mãe amam a Jesus. did not mean that they automatically loved Não Jesus. significa que por causa do nosso amor, automaticamente eles amem a Jesus. They needed a deep work of God in their Eles hearts. precisaram de uma profunda operação de Deus em suas vidas. And God had to do that deep work in my son and my E daughter. Deus precisou realizar esta obra na vida do meu filho e da minha filha. And
I can say to you tonight, E posso dizer-nos nesta noite, my son and daughter are both serving the Lord. tanto meu filho quanto filha servem ao Senhor. And one of the great joys of my life E uma das grandes alegrias da minha vida is that they have a deep love for Jesus é que eles Christ in têm their um heart. amor profundo por Jesus Cristo. And I have 2 little E eu grandchildren, tenho 2 netinhas. and I love them so E much. como eu as amo. And they were both named after great E missionaries. ambas receberam nomes de grandes missionários. One to China and one to India. Da China e outro da Índia. But listen to me closely. Mas deixa eu falar-lhes uma coisa. Just because they come up in a great Christian family, Simplesmente pelo fato de terem nascido numa grande família cristã. just because they're named after great missionaries, Simplesmente por terem nomes de grandes missionários. they need a deep work of God in their heart. Elas precisarão de uma profunda operação de Deus nos seus corações. You see, we must all have that fresh love in our hearts. Todos precisamos ter este amor novo em nosso coração. There's no such thing really as a second generation Christian. Não existe esta coisa de cristão de segunda geração. We must all be first generation Todos Christians. precisamos ser cristãos de primeira And not geração. only that, we must all live close to God in that first love E não for somente Him. isso, precisamos todos caminhar próximos deste primeiro amor por Ele. Now I want to ask one more question. Deixe fazer-lhes mais uma pergunta. What does it mean to return to your first O love? que será que significa voltar ao primeiro amor? The Bible says if you do not repent and return to your first A love, Bíblia diz: se vocês não se arrependerem e voltarem ao primeiro amor, I will take your candlestick out of its place. eu vou tirar o candeeiro do seu lugar. So what does it mean to return to your first love? Então o que significa voltar ao primeiro amor? It's very important. É muito importante. God's word said it. A palavra de Deus diz isso. There are 2 things that I would suggest to you Existem 2 coisas que quero sugeri-los, that we must do if we are to return to our first love. que precisamos fazer se queremos voltar ao primeiro amor. The first is this. A primeira é a seguinte: We must return to our intimacy with God. precisamos voltar à nossa intimidade com Deus. Do you remember when you first came to Christ? Você se lembra quando você se converteu? There was a simple and pure love for Him. Havia um amor simples e puro por Ele. I remember when Christ first came into my Eu me heart. lembro logo que eu me converti. Oh, I love the Word of God. Eu amava a palavra de I Deus. memorized the Scripture. Eu memorizava os I studied versículos. the Scripture. Estudava os I versículos. read the Eu Bible. li a Bíblia. Oh, I was hungry for the Word of Eu God. era faminto pela palavra de Deus. I wanted to spend time alone with Eu God. queria passar tempo a sós com Deus. My friends and I who would get up early in the morning, Eu e os meus amigos que acordavam cedo pela manhã, we would meet at 6 o'clock. nos encontrávamos às 6 da manhã. And we would meet together and seek the face of E God. uníamos para juntos buscarmos a face de Deus. Oh, we had a hunger and a thirst to know Him. Tínhamos uma fome e uma sede em conhecê-lo. We spent time alone with Him. Passávamos tempo a sós com Ele. And what God wants from me today E o que Deus deseja de mim hoje is He wants me to have that same simple, pure, holy love. é que eu tenha aquele mesmo puro, simples e santo amor, Where I wake up in the morning no qual eu acordo pela manhã and before I do anything e antes else, que eu faça qualquer outra coisa, I want to meet with Him. eu quero me encontrar com Ele. I want to have that quiet time alone with Him. Eu quero ter aquele tempo a sós com Ele. And I want to just love Him and know Him. E eu quero conhecê-lo e amá-lo. Now, I've never been in a wedding here in Brazil. Eu nunca participei de um casamento aqui no Brasil. So I don't know what your formalities are like. Por isso eu não sei quais são as formalidades. But in the United Mas States, lá nos Estados Unidos, the way it happens normally for us, o jeito como normalmente acontece para nós the man stands down at the front of the é church. que o homem fica lá na frente da igreja. And the woman walks down the aisle with her father. E então vem a noiva pelo corredor com seu pai. And I can remember that day some 36 years E eu ago. posso me lembrar daquele dia há alguns poucos 36 anos atrás. As though it were E yesterday. como se fosse ontem. When my wife or my bride at that time was walking down that aisle. Quando minha esposa, na época, a noiva vinha caminhando pelo corredor. And I was standing at the front of that church. Cá estava eu na frente da igreja. And I can remember that I began to E eu go, lembro que eu fiz algo mais ou menos assim.
And I began to see stars. E comecei a ver as estrelas. Because there she was. Porque lá estava ela. The girl that I loved. A menina que eu amava. And oh, my heart began to beat so E o rapidly. meu coração começou a disparar. Because there she came down that Porque aisle. lá vinha minha noiva. And we were going to commit ourselves to one another. Iríamos então nos comprometermos um com o To love outro. each other. Amar um ao outro. For the rest of our Para o lives. resto das nossas vidas. Oh, that was a wonderful day. Ah, que dia maravilhoso. But I want to tell you something. Mas eu quero dizer-lhes uma coisa. And this is as honest as I can say it. E eu vou ser o mais honesto possível. I love her today Eu amo minha esposa hoje. more than I loved her then. Mais do que eu a amava naquele dia. Do you know why? Sabe por quê? Because we've spent time together. Porque nós temos passado tempo junto. We've been on the mountaintops together. Temos estado no topo das montanhas juntos. We've been down in the valleys together. Temos estado juntos nos vales. We've had good times Nós together. tivemos bons momentos We've juntos. had hard times together. Passamos por momentos difíceis juntos. And together alone we have walked through things in life. E juntos temos passado pelas coisas da vida. And our love has been deepened. E o nosso amor tem se aprofundado. And it's the same way with Jesus. E é a mesma coisa com What Jesus. Jesus wants from you O que Jesus quer de você is to love Him é que você o ame. on the mountaintops, Lá nos momentos das in the montanhas. valleys. Lá nos vales. You see, He wants you to love Him Ele quer que você o ame. in the good times, Nos bons momentos. in the bad Nos times. maus momentos. He wants you to have that intimate times with Him, Ele quer que você tenha este tempo de intimidade com Ele. where you really get to know Him. Onde você realmente o conheça. He wants you growing in your love for Ele Him. quer que você cresça no seu amor por Ele. The worst thing that could happen to you A pior coisa que pode acontecer a você is to become stagnant in your love for é Christ. tornar-se estagnado no seu amor por Cristo. Today you ought to love Him more than you loved Him Hoje yesterday. você precisa amá-lo mais do que você amava And ontem. tomorrow you ought to love Him more than you loved Him E amanhã today. você precisa amá-lo mais do que você ama hoje. And you see, you can only do that by having time alone with Him. Isso só acontece quando você passa tempo a sós com Ele. So to return to your first love Por isso voltar ao primeiro amor is to return to that intimacy é with God. retornar a esta intimidade com Deus. You know, some of the most beautiful people I have ever met Um dos povos mais maravilhosos que eu já conheci are people who've had those kinds of times alone with God. é o povo que tem tido este tipo de encontro a sós com Deus. I've met them all over the world. Eu os tenho encontrado em todo o mundo. Some are old, some are young. Alguns com mais idade, outros mais jovens. Some are rich, some are poor. Alguns ricos, outros pobres. But deep within there is a certain beauty. Mas no seu interior há uma certa beleza. And that beauty comes from having been with God. E esta beleza é fruto do estar com Deus. You know, one of the most interesting things in the Bible, Sabe uma das coisas mais interessantes da Bíblia? when the apostles, they were new Christians. Quando os apóstolos eram novos cristãos. And in the book of Acts, when they first began preaching the gospel, Ali no livro de Atos, logo que começaram a pregar o the Evangelho, Bible says something very a interesting Bíblia about fala them. algo muito interessante sobre That eles. the people who heard them, Que as pessoas que os ouviram, they were amazed eles ficaram surpresos. because they realized that they had been with Jesus. Porque eles entenderam que eles haviam estado com Let Jesus. me ask you a question. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Are people amazed by your life? Será que as pessoas se surpreendem com a sua vida? Because they can tell that you have been with Jesus. Porque percebem que você esteve com Jesus. Oh, what the world needs to see Ah, o mundo precisa ver are men and women who've been with Jesus. um homem e uma mulher que têm estado com Jesus. To return to your first love Para voltar ao seu primeiro is amor. to return to that intimacy with God. Voltar ao primeiro amor é voltar à intimidade com But there's Deus. one other thing that it means. Mas há uma segunda coisa que significa. It means to return to a fresh walk of obedience. Significa também voltar a uma nova caminhada de obediência. I know who it is in this room tonight Eu sei quem está aqui nesta noite. who really loves Jesus. Aqueles que realmente amam a Jesus. Who has a heart that's burning with the love of God. Aqueles que têm um coração que arde com o amor de Deus. And who it is that really does not have that. E quem será que não tem esta característica?
You say, well, Pastor Sammy, how do you know that? Talvez você diga, pastor Sammy, como você sabe disso? You don't know me. Você não me conhece. You don't know what my life is O like. senhor não sabe como é a minha vida. You don't know any of us here. Não conhece nenhum de nós aqui. How can you say you know who it is who really loves Jesus and who doesn't? Como então o senhor pode dizer que conhece quem realmente ama Jesus e quem não ama? I know Eu sei, because Jesus told me. porque Jesus me falou. You say, now, Pastor Sammy, No. when did Jesus tell you this? Pastor Sammy, quando é que foi que Jesus disse isso para o senhor? 2,000 years ago Há 2000 anos atrás, in this book. aqui neste livro. Do you know what he said? Sabe o que ele disse? These are his words Essas foram suas palavras. in the book of John. Lá no livro de João. He said, he who has my words and keeps them. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. He it is who loves me. Este é o que me ama. Who is it that loves Jesus? Quem é então aquele que ama Jesus? Those of you who have the word of God Vocês que têm os mandamentos de Deus and obey the word of e God. obedecem à palavra de Deus. You know what I've discovered today? Sabe o que eu descobri hoje? Especially in a country like Brazil. Especialmente num país como o Brasil. Brazil's a very religious country. O Brasil é um país muito religioso. My country is a very religious country. Meu país também é um país muito religioso. And I've discovered this, E eu descobri o seguinte, that people can talk very good about Jesus. que as pessoas aqui podem falar muito bem sobre Jesus. We can do lots of good religious talk. Nós podemos fazer ótimos discursos religiosos. We know all of the terminology. Nós poderemos usar toda a The terminologia. Holy Spirit, O Santo Espírito, Jesus. Jesus. We have names for all kinds of things from the Bible. Nós temos nomes designados para tudo que há na Bíblia. My name came from the Bible, O Samuel. meu nome vem da Bíblia, Samuel. And we have all of these things. E nós temos todas estas coisas. And we're good at religious talk. Nós somos bons em papo religioso. But I find that there are very few Mas eu tenho descoberto que poucas pessoas who don't just talk the Bible, que não simplesmente falam sobre a Bíblia, who don't just talk about Jesus, que não simplesmente falam sobre Jesus, but who obey Jesus. mas que obedecem a Jesus. And those who obey him, E aqueles que o obedecem, those are the ones who love him. estes são os que o amam. That's what he said in his word. Foi isso que ele disse na sua palavra. You can talk about Jesus all night. Você pode falar de Jesus a noite toda. I'm a member of the First Baptist Church. Sou membro da primeira igreja. I'm a member of the Pentecostal Church. Sou membro da igreja pentecostal. I'm a member of the Assembly of God Church. Sou membro da igreja da Assembleia de I'm a Deus. member of the Presbyterian Sou Church. membro da igreja I'm a presbiteriana. member of the Catholic Church. Sou membro da igreja católica. And Jesus only wants to know one E thing. Jesus só quer saber de uma coisa. Not what your church membership is. Não de qual igreja ou qual igreja você frequenta. Are you obeying me? Você está me obedecendo? Are you doing what I said do? Você está fazendo o que eu mandei você fazer? And oh, I tell you something. Quero dizer-lhes algo. When God finds a person Quando Deus encontra uma pessoa who really loves him, que realmente o ama, who will say, God, I will obey you. que diz a ele, Deus, eu estou aqui para te I obedecer. will follow you. Eu vou te seguir. Do you know what he says he will do? Sabe o que ele diz que faz? Listen to the words of Jesus. Ouça as palavras de Jesus. He who has my commandments Aquele que tem os meus mandamentos and keeps them, e os guarda, he it is who loves me. este é o que me ama. And I will love him E eu o amarei. and make myself known unto E me him. manifestarei a You ele. see, Jesus will make himself known to you. Jesus Cristo se fará conhecido de você. Jesus is more real to me tonight than you are. Jesus Cristo é muito mais real para mim nesta noite do que você. I know he's alive. Eu sei que ele está vivo. His presence is inside me. A sua presença está em mim. And that love is burning deeply within me. E este amor tem ardido profundamente em meu coração. And when you surrender to him, E quando você se rende a ele, when you say, Lord, I give you my life, quando você diz, Senhor, aqui está a minha vida, I will follow you. eu vou te seguir, I will obey eu you. vou te obedecer. You will know his love and his power and his glory. Você conhece então o seu amor, a sua graça e o seu poder. Last night I spoke about revival Ontem à noite falava sobre avivamento and how there's a great need for revival in the land and in the city. e sobre a grande necessidade de avivamento sobre a terra e na cidade. Let me give you a definition of revival. Deixe-me dar uma definição sobre avivamento. Revival is when God is known as God.
Avivamento acontece quando Deus é reconhecido, conhecido como Deus. Revival is when God's glory is made manifest among His people. Avivamento é quando a glória de Deus se manifesta em meio ao seu povo. How does the glory of God become manifest among His people? Como então a glória de Deus se torna manifesta em meio ao seu povo? Many years ago, Há muitos anos atrás, when Eastern Europe was primarily communist, quando o leste europeu ainda era, em sua maioria, comunista, I was in the nation which was at that time eu Czechoslovakia. estava na nação que na época era chamada de Tchecoslováquia. And I met an old man. E ali eu me encontrei com um ancião. And this old man just loved Jesus E so aquele much. ancião amava tanto a He Jesus. radiated with the love of Christ. Ele irradiava o amor de Cristo. This man had spent 5 years in prison because of his faith. Aquele homem passou 5 anos na prisão por causa da sua He fé. had suffered so much for Ele Jesus. havia sofrido tanto pela sua fé. And I'll never forget what he told me that E day. jamais me esquecerei do que ele me disse naquele dia. He said, young man, Ele disse: meu jovem, many people come to my country muitas pessoas vêm ao meu país and they want to make a big fire for God. e eles querem fazer um grande fogo para Deus. He said, I don't want to make a big fire for God. E ele disse: eu não quero fazer um grande fogo para Deus. He said, I want to be consumed by God's fire. Ele disse: eu quero ser consumido pelo fogo de Deus, Until I am ashes. até que eu me reduza a cinzas. And then I will see the glory of God. E então eu verei a glória de Deus. We were speaking together in the German language. Nós estávamos conversando em alemão. And he said, do you understand what I mean? Ele disse: você entendeu o que eu falei? And I said, oh yes, yes, I understand your German. Eu disse: sim, sim, eu entendo o seu alemão. He said, no, that's not what I'm saying. Ele falou: não é isso que eu estou falando. Do you understand what I am really saying? Você está entendendo o que eu estou realmente falando? I am saying that when I am so much nothing, Eu estou lhe dizendo que quando eu for reduzido a nada, that God is everything to me, então Deus será tudo para mim. then I will see His glory. E então eu verei a sua glória. When I am nothing, Quando eu for nada. and God is everything, E Deus tudo. then I will see His glory. Então eu verei a sua glória. Do you know what the Bible says? Você sabe o que a Bíblia diz? The eyes of the Lord Os olhos do Senhor go to and fro throughout the whole earth estão passeando por sobre a terra, to show Himself mighty para que Ele se mostre poderoso on behalf of those whose hearts are perfect towards Him. na vida daqueles cujos corações forem perfeitos para com Ele. The eyes of the Lord Os olhos do Senhor are in Brazil. estão sobre o Brasil, They're in the United States. estão sobre os Estados Unidos, They're in Korea. estão sobre a Coreia, They're in Africa. na África. And the eyes of the Lord E os olhos do Senhor are looking into hearts, estão olhando os corações, seeing what only God can see, vendo aquilo que só Deus pode ver, knowing what only God can know, sabendo daquilo que só Deus pode saber, the thoughts of the heart of man. os pensamentos do coração do homem. And tonight, E nesta noite, the eyes of the Lord are in this place, os olhos do Senhor estão sobre este lugar, looking into olhando your heart, o teu coração, into your heart. no teu coração. And He knows what's there. Ele sabe o que está aí. You can tell me what's there, Você pode me dizer o que está aí, but He knows what's there. mas Ele sabe o que está aí. And do you know what He's looking for? E você sabe o que Ele está procurando? Someone whose heart is surrendered to Him. Alguém cujo coração esteja submisso a Ele. And when He finds that man, E quando Ele encontra este homem, when He finds that woman, quando Ele encontra esta mulher, when He finds that young person, quando Ele encontra este jovem, He will show Himself mighty on behalf of that person. Ele se mostra poderoso na vida desta pessoa. He will do great and mighty things through that person. Ele realiza coisas grandes e tremendas através desta pessoa. When I am so much nothing, Quando eu for nada,
that He is everything. para que Ele seja tudo. Then I will see the glory of God. Então eu verei a glória de Deus. Let's bow our heads for prayer. Curvemos nossas cabeças em oração. With our heads bowed and our eyes closed. E agora ainda de cabeças baixas e olhos fechados. I wonder how many of you say, "Oh, Pastor Sammy, pray for me." Eu quero saber quantos de vocês querem me dizer, Pastor Sammy, ore por mim. Because if I were to die, Porque quando eu morrer, I do not have the assurance I'd go to heaven. eu não tenho certeza que vou para o céu. If you don't have that assurance, but you want it, Se você não tem esta certeza, mas quer tê-la a partir de hoje, just lift your hand and I'm going to pray for you all. levante a sua mão e eu vou orar por você também. Father, I pray for these who've lifted their hands. Pai, oro por estes que levantaram suas mãos. Oh God, I pray that tonight they would give their hearts to Jesus. Peço que esta noite eles entreguem seus corações a Jesus. I pray that when they walk out of this place, E que ao saírem deste lugar, they would be different from the way they walked in. que eles estejam diferentes da maneira que aqui entraram. I pray that Jesus would come into their Que lives, Jesus Cristo entre em seus corações, forgive their sins, perdoe os seus pecados and save their e souls, salve as suas almas and change them, Father. e transforme-os, Pai. Thank you for what you're going to do. Obrigado por aquilo que vais fazer. Father, I pray for these men and women. Pai, eu oro por estes homens e mulheres. I thank you for their honesty. Eu agradeço-os pela sua sinceridade. And Father, I pray that you would work in their hearts mightily. E peço que tu trabalhes profundamente nestes corações. And I pray that Jesus would forgive their sins and change their lives. Que Jesus perdoe os seus pecados e transforme as suas vidas. Thank you for what you're going to do. Obrigado por aquilo que vais fazer. And right now, E I nesta want hora, you who are right here with me to pray this prayer out loud with me. eu quero pedir a vocês que estão aqui bem juntinho de mim que repitam, orem comigo esta oração em voz alta. It's just a prayer of giving your heart to Jesus. É uma oração na qual você vai entregar seu coração a Jesus. So pray sincerely, Por isso, ore com sinceridade, pray in faith, ore com fé. and right now repeat this with me. E agora repita isto comigo. Dear Father, Querido Pai, I know I've sinned. eu sei que sou pecador. Please forgive me. Por favor, me perdoe. I believe in you, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Come into my heart. Entra no meu coração. Forgive my sins. Perdoa os meus pecados. Change my life. Transforma a minha vida. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. Help me to live for you. Ajuda-me a viver para Ti. In Jesus' name I pray. Until we are